A história do carnaval brasileiro, das origens antigas ao espetáculo moderno. Você sabia que o carnaval, essa festa que hoje é sinônimo de alegria, fantasias coloridas e muito samba no pé, já foi, pasmem, uma confusão de baldes d'água, guerra de comida e até banho de farinha no meio da rua? Pois é, antes de virar um desfile luxuoso com carros alegóricos gigantes e celebridades na televisão, o carnaval era mais parecido com uma bagunça organizada do que com o espetáculo que conhecemos hoje. E o mais curioso é que ele nem nasceu no Brasil. O carnaval tem raízes profundas, misturadas com religião, rituais antigos e até rebeldia social. A festa, que hoje para o país inteiro e movimenta milhões, começou como uma despedida da carne, literalmente, e atravessou séculos, mares e culturas até se tornar esse verdadeiro fenômeno cultural brasileiro. Mas o que aconteceu nesse caminho? Como uma tradição europeia medieval se transformou no maior espetáculo popular do planeta? E por que o carnaval brasileiro é tão único, tão criativo, tão brasileiro? Se segura aí, porque no vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo com muito ritmo, curiosidade e bom humor para entender como tudo isso começou e como o carnaval deixou de ser só uma folia e virou patrimônio nacional, identidade cultural e paixão coletiva. Muito antes do samba, você já se perguntou como uma celebração vibrante como o carnaval, repleta de cores, música, danças e fantasias, pode ter se originado de antigos rituais tribais? Pois é, o que hoje parece apenas uma grande festa popular, na verdade tem raízes que mergulham fundo na história da humanidade, bem antes do samba, dos desfiles e até mesmo da ideia de Brasil. Junte-se a nós para explorar a fascinante jornada do carnaval brasileiro, desde suas origens mais humildes, misteriosas e até espirituais, até se transformar no espetáculo cultural que encanta o mundo inteiro. Muito antes da palavra carnaval existir, povos da antiguidade já celebravam a mudança das estações, a fertilidade da terra e a vitória da vida sobre a morte. No Egito Antigo, por exemplo, festas em honra à deusa Ísis misturavam música, máscaras e danças em procissões que lembram e muito os blocos modernos. Já na Mesopotâmia, cerca de 4.000 anos atrás, as celebrações de Ano Novo duravam dias inteiros, e nelas, as hierarquias sociais eram temporariamente invertidas. O servo podia se vestir como rei e o rei como um bobo da corte. Essas festas também aconteciam na Grécia e em Roma, onde deuses como Dionísio e Baco, os patronos do vinho, do êxtase e da alegria, eram celebrados com desfiles, música, fantasia e, claro, muita bebedeira. Os romanos tinham as chamadas Saturnálias, onde as regras sociais eram suspensas por alguns dias e o povo extravasava tudo o que não podia no resto do ano. Esse proto-carnaval europeu foi o que acabou desembarcando no Brasil séculos depois. E aí, bom, aqui ele ganhou uma alma nova. Mas antes da gente falar do jeitinho brasileiro de fazer festa, guarda isso. O carnaval sempre foi mais do que uma folia. Ele é a válvula de escape da humanidade desde que o mundo é mundo. Uma mistura de festa, rito, rebeldia e celebração da vida. O carnaval chega ao Brasil. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil no século XVI, além das caravelas, cruzes e espadas, trouxeram também suas tradições e festas. Entre elas, o tal do entrudo. E olha, o negócio era barulhento, molhado e um tanto selvagem. O entrudo era o carnaval da época colonial. Só que esquece desfile e música organizada. Aqui a brincadeira era atirar baldes de água, suja mesmo, farinha, limão, tinta e até outras substâncias menos nobres nos outros. Literalmente uma guerra urbana. E o mais curioso, isso acontecia em plena luz do dia nas ruas das cidades coloniais. Ricos, pobres, escravizados e senhores, todo mundo virava alvo e ninguém estava salvo. Mas, como tudo que chega no Brasil ganha aquele tempero local, o entrudo europeu foi rapidamente transformado.
A festa ganhou outras influências das culturas indígenas com seus rituais e pinturas corporais e dos povos africanos trazidos à força, que trouxeram com eles ritmos, tambores, danças e tradições cheias de resistência e expressão espiritual. Enquanto a elite colonial tentava organizar bailes à moda europeia, com máscaras venezianas e salões decorados à luz de velas, o povo nas ruas inventava outro tipo de celebração, mais livre, mais quente, mais brasileira. Surgem os primeiros cordões e blocos de rua, com instrumentos improvisados, sátiras sociais e muito batuque. Era o Brasil nascendo culturalmente no meio da confusão. E vale lembrar, o carnaval naquela época ainda era mal visto pelas autoridades e pela igreja. A festa era considerada indecente, perigosa, subversiva. E, de fato, era. Mas o povo, como sempre, insistia. Porque o carnaval era um momento em que o pobre podia rir do rico, o escravizado podia zombar do senhor, o marginalizado podia virar protagonista, mesmo que por apenas alguns dias. Ali, no meio do caos colonial, o DNA do nosso carnaval já começava a se formar. Mistura, resistência, ironia, música e irreverência. Era como se o Brasil dissesse com batucada e alegria: aqui a festa é nossa. E a regra é não ter regra. Essa festa que nasceu da colisão entre culturas e da criatividade popular ainda estava longe dos desfiles organizados e do brilho das avenidas, mas já carregava a alma do que viria a ser o maior espetáculo popular do planeta. E assim, debaixo de sol, farinha, tambores e sátira, nascia o carnaval brasileiro, do povo e para o povo. Nasce o samba, nascem as escolas. Se o carnaval já tinha chegado ao Brasil com muita água, farinha e batuque, faltava ainda algo que o tornasse único, algo que só existisse aqui. E essa peça do quebra-cabeça veio no ritmo, no compasso e na alma do samba, um som que nasceu da dor, da alegria e da fé de um povo que cantava mesmo quando não tinha mais nada. No final do século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro já fervilhava. A cidade estava crescendo, a população aumentando e os bairros populares, especialmente os morros, se enchiam de gente trabalhadora, majoritariamente preta, vinda de diferentes regiões, culturas e religiões. Nesse caldeirão cultural, os tambores africanos se misturaram às marchinhas, às modinhas, ao choro e a instrumentos como o cavaquinho e o pandeiro. O resultado? Um ritmo novo, malandro, envolvente e totalmente brasileiro: o samba. Mas o samba não nasceu aceito. Muito pelo contrário. Ele era visto como música de marginal, perseguição policial era rotina e qualquer um com um tambor poderia ser preso por vadiagem. Ainda assim, a música resistiu, cresceu e conquistou. E foi exatamente aí que a história do carnaval deu uma guinada histórica. No bairro do Estácio de Sá, nos anos 1920, um grupo de sambistas começou a organizar o samba como um desfile, com alas, ritmo cadenciado e enredo, ou seja, uma história contada em música, fantasia e dança. Surgia em 1928 a primeira escola de samba oficialmente reconhecida, Deixa Falar. O nome, aliás, já era um recado para a sociedade que tentava calar aquela expressão popular. Essas escolas de samba não eram escolas no sentido tradicional. Eram, na verdade, comunidades organizadas que representavam um bairro, uma cultura, um povo inteiro. Ali se construíam fantasias, se escreviam sambas enredo, se ensaiava noite adentro, com suor, trabalho coletivo e muita paixão. Com o tempo, outras escolas surgiram: Mangueira, Portela, Salgueiro, Unidos da Tijuca. E assim, os desfiles foram ganhando corpo, beleza, emoção e uma identidade visual que mistura luxo e arte popular como nenhuma outra festa no mundo. As escolas de samba transformaram o carnaval carioca em espetáculo. Mas não foi só um espetáculo de passarela. Foi um ato de resistência cultural,
um palco onde o povo negro, pobre e periférico pôde contar sua história, homenagear seus heróis, satirizar os poderosos e afirmar sua dignidade diante do país. E o que começou como um desfile de bairro virou tradição nacional. As arquibancadas cresceram, os sambódromos surgiram, as câmeras de TV chegaram e o mundo inteiro passou a olhar para o Brasil em fevereiro. Mas no coração de cada desfile ainda pulsa a mesma essência, uma história contada em ritmo, suor e brilho. O samba, nascido nos becos e vielas, se transformou em voz coletiva e o carnaval em seu maior palco. O Carnaval de São Paulo. Se o Rio de Janeiro é reconhecido mundialmente como o berço do samba e dos desfiles grandiosos, é impossível ignorar o crescimento e a potência que o Carnaval de São Paulo conquistou nas últimas décadas. O que antes era visto como uma festa mais tímida, hoje brilha com intensidade própria e surpreende. Sim, o Sambódromo do Anhembi virou palco de verdadeiros espetáculos. As escolas de samba paulistanas investem pesado em criatividade, tecnologia, emoção e enredos que arrepiam do começo ao fim. A bateria da Mocidade Alegre, os enredos históricos da Vai Vai, os desfiles ousados da Gaviões da Fiel, São Paulo não brinca em serviço. E mais, não copia o Rio, cria o seu próprio espetáculo. O que poucos lembram é que a história do samba paulista também é antiga. Nasceu nos bairros periféricos, entre operários, migrantes nordestinos, sambistas da velha guarda. Era samba de terreiro, samba de resistência, samba de fundo de quintal. E foi com esse espírito que o Carnaval de São Paulo cresceu, na raça. Hoje, as escolas paulistas desfilam com o mesmo brilho das cariocas, com enredos que falam sobre a história do Brasil, as lutas sociais, os mitos, os heróis esquecidos e, claro, com muita crítica e irreverência. E tem algo de muito bonito nisso. Enquanto a cidade lá fora corre no ritmo do relógio e do trânsito, o sambódromo vira um oásis de emoção, brilho e arte. Mas São Paulo não para por aí. Nos últimos anos, a cidade vive um boom de blocos de rua. Da Vila Madalena ao centro, dos bairros mais tradicionais aos mais alternativos, os blocos tomaram conta da cidade com criatividade, diversidade e alegria contagiante. Tem bloco feminista, bloco infantil, bloco nerd, bloco sertanejo, bloco com percussão africana e até bloco que mistura carnaval com política, filosofia ou memes. É a cara de São Paulo, plural, urbana, acelerada e surpreendente. E no meio dessa mistura toda, o que a gente vê é o seguinte: São Paulo não está apenas fazendo o carnaval, está reinventando o carnaval à sua maneira, com cara de concreto, coração de tambor e alma de multidão. O trio elétrico e o Carnaval da Bahia. Enquanto o samba tomava conta do Rio e transformava o carnaval em desfile, no Nordeste do Brasil, mais precisamente na quente e musical Salvador, uma outra revolução estava prestes a acontecer. Mas aqui, o carnaval não nasceria nos morros, nem nas passarelas. Ele surgiria em cima de um caminhão. Em pleno ano de 1950, dois músicos baianos, Dodô e Osmar, resolveram fazer uma pequena loucura: acoplar seus instrumentos elétricos num velho Ford 1929, apelidado carinhosamente de Fobica, e sair pelas ruas tocando para o povo. Foi aí que nasceu, sem querer querendo, o trio elétrico. Só que ninguém sabia que aquela gambiarra musical sobre rodas se tornaria, décadas depois, o coração pulsante do Carnaval da Bahia. Diferente das escolas de samba, que ensaiam o ano todo para um desfile cronometrado e cheio de regras, o trio elétrico é movimento puro, é improviso, é dança em massa, é multidão seguindo o som como se fosse um chamado tribal. É uma rave tropical com axé no volume máximo. Aos poucos, outros nomes se juntaram a essa festa sobre rodas: Moraes Moreira, Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, e o trio foi ganhando potência. Hoje, essas carretas tecnológicas arrastam centenas de milhares de foliões, cada um pulando ao seu ritmo, com glitter na testa e sorriso no rosto, debaixo do sol escaldante da Bahia. Mas não pense que é só música e farra. O trio elétrico é também símbolo de inclusão.
O povo não precisa comprar ingresso nem sentar em camarote. O bloco é democrático. Quem quiser, segue. Quem cansar, para. Quem quiser pular, pula. Quem quiser só sentir a vibração, sente. É carnaval livre, popular, horizontal. E tem mais. O Carnaval da Bahia também deu ao Brasil e ao mundo um gênero musical inteiro, o axé. Um som feito para o corpo não resistir, para a alma se soltar e o coração bater junto com o tambor. E assim, enquanto no Rio, a arte do desfile encanta os olhos com luxo e enredo, em Salvador, o carnaval conquista os sentidos com suor, música e energia. Do samba ao axé, do morro ao caminhão, o Brasil inventou dois carnavais completamente diferentes, mas igualmente apaixonantes. E tudo isso só mostra o que já sabemos. O carnaval não tem uma forma só. Ele se reinventa, muda de tom, de ritmo, de avenida, mas nunca perde a essência. Alegria coletiva, música pulsante e a liberdade de ser quem você é. O Carnaval de Recife e Olinda. Se no Rio reina o samba e na Bahia o axé comanda o trio, no coração de Pernambuco a história é outra. E que história! Recife e Olinda não apenas celebram o carnaval, elas personificam a festa como uma explosão de tradição, identidade e resistência cultural. Aqui, o carnaval não desfila nem avança sobre rodas, ele sobe e desce ladeiras. Imagina acordar com o som de orquestras de frevo afinando no meio da rua, sobre o sol escaldante do Nordeste, com bandeirolas tremulando no céu e um boneco gigante do lado, sorrindo como se tivesse vida. Em Olinda, o carnaval começa antes do amanhecer e termina, bom, talvez ele nem termine de verdade. É como se a cidade inteira fosse um palco, onde cada esquina é um ato e cada pessoa um personagem. E se tem algo que define o carnaval de lá, é o frevo, aquele ritmo frenético, quase acrobático, que mistura marcha militar com euforia popular. Tenta dançar e tu vai entender. É impossível fazer isso de cara fechada. O frevo não permite tristeza. É música feita para pular, girar, suar e rir, tudo ao mesmo tempo. Mas não é só Olinda que brilha. Em Recife, o protagonismo fica por conta de um dos maiores blocos de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada. Isso mesmo, o bloco arrasta mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital pernambucana, numa marcha colorida de fantasias, tambores, apitos e alegria ensurdecedora. É o maior do mundo segundo o Guinness Book e, vamos combinar, um dos mais apaixonantes também. E não podemos esquecer dos maracatus, com seus tambores pesados e figurinos majestosos. Eles não estão ali apenas para animar, são um ato de memória viva. O maracatu carrega a herança dos reis e rainhas do Congo, das tradições afro-brasileiras, da resistência negra frente à colonização. Dançar maracatu é manter viva a história de um povo que lutou e ainda luta para existir com orgulho. O Carnaval de Recife e Olinda tem cheiro de rua molhada, gosto de cuscuz com queijo coalho e som de tambor profundo. É ancestral, é político, é poético. Enquanto muitos carnavais se apresentam ao mundo como espetáculos, o de Pernambuco se entrega como manifesto. Não há arquibancada, não há corda, não há distância entre quem assiste e quem vive. Você está dentro do carnaval, goste ou não. E quando os bonecos gigantes de Olinda passam com suas cabeças de 4 metros balançando no meio da multidão, algo mágico acontece. É como se passado, presente e folia se fundissem numa só dança. Seja no frevo rasgado, no maracatu que ecoa como um tambor do tempo, ou no galo que acorda a cidade antes do sol, o Carnaval de Pernambuco é um grito de identidade. E um lembrete, o Brasil não tem um único carnaval. Ele tem muitos, e todos eles têm alma própria. O espetáculo mundial. Hoje, o carnaval brasileiro é mais do que uma festa. Ele é um símbolo internacional, uma marca registrada do Brasil no mapa cultural do planeta. Uma vitrine onde o mundo inteiro se debruça, uma vez por ano, para tentar entender como um país com tantos problemas consegue transformar 4 dias num espetáculo tão intenso, tão vibrante,
tão vivo. A Marquês de Sapucaí, no Rio, virou uma passarela global. É ali que brilham as escolas de samba em desfiles grandiosos, onde carros alegóricos parecem naves espaciais e as fantasias mais parecem trajes de super-heróis intergalácticos. É ali que o samba enredo, ensaiado por um ano inteiro, vira trilha sonora para narrar a história de um povo, com crítica social, homenagem cultural e criatividade sem limites. Celebridades do mundo inteiro vêm para cá, ano após ano, se encantam com a beleza, a energia e a emoção. Redes internacionais transmitem os desfiles ao vivo, fotógrafos disputam o melhor ângulo, e o Brasil, por alguns dias, se vê sob os holofotes. Não por tragédias, crises ou escândalos, mas por aquilo que faz de nós únicos. Nossa capacidade de celebrar a vida mesmo nas adversidades. Mas o mais bonito é que mesmo com essa fama toda, o Carnaval continua sendo uma festa do povo. Ainda existe no grito dos blocos de rua de Belo Horizonte, na marcha dos bonecos gigantes de Olinda, na energia dos trios de Bahia, na batucada dos subúrbios, nos rostos pintados das crianças, nos improvisos dos becos, na música que vem de dentro e não da partitura. O Carnaval brasileiro é grande porque é feito por milhões de mãos. Mãos que costuram fantasias, que afinam instrumentos, que colam lantejoulas madrugada dentro. Mãos que tocam, que dançam, que levantam blocos, que empuram alegorias, que desenham cartazes, que seguram a bandeira da alegria mesmo quando o resto do ano é difícil. E talvez seja exatamente por isso que o mundo inteiro olha pra gente com tanta admiração nesse período. Porque o Carnaval brasileiro não é só festa, é resistência, é memória, é arte, é alma coletiva em movimento. Então, da próxima vez que você vir um desfile na TV ou pular um bloquinho na sua cidade, lembra disso. Por trás de cada fantasia, de cada batuque, de cada sorriso suado, tem séculos de história, misturas de culturas e um povo que nunca desistiu de celebrar a vida. E aí, me diz, qual desses carnavais mais combina com você? O samba carioca, o trio baiano, o frevo pernambucano ou aquela versão criativa que você inventa com seus amigos no bairro mesmo? E se você gostou dessa viagem pelo tempo e pelos ritmos do carnaval, deixa seu like, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve aqui no canal.